espaciais, eles vão mudando de função durante os períodos, exatamente por conta das demandas sociais. Isso é uma coisa muito importante de frisar. A gente vem no roteiro, aponta os nomes, as datas, mas o que a gente quer que seja compreendido é o contexto. Esse contexto espacial, como as dinâmicas espaciais vão estar envolvidas nesses patrimônios, porque esses objetos espaciais são patrimônios também. Então isso faz parte realmente de uma educação patrimonial que seja crítica, que não seja só aquela educação que é só falar, olha, tal data e pronto. Mas é da gente compreender esses contextos e também da gente refletir sobre isso de uma forma crítica. Então, dando continuidade. O Palácio Antônio Lemos, ele vai ter essa construção aí no século XIX. Então, a gente já vem falando no roteiro sobre quem foi Antônio Lemos, sobre como esses palácios, essas ruas, essas praças, elas vão resguardar homenagens também a pessoas que foram figuras públicas da época, como é o caso do Antônio Lemos, que vai ser intendente de Belém, principalmente vai ter um auge assim, na sua governança, naquele período da Belle Époque, que a professora bem disse lá no início do roteiro, que foi um período de embelezamento desse centro da cidade, principalmente, mas que também teve um contraponto a essa Belle Époque, que é a gente falar também sobre essa expulsão dos pobres, né, para as periferias, para as baixadas, para as margens dos igarapés e em outros locais do território belenense. Então isso é muito importante de enfatizar. Hoje a gente vê que no Palácio Antônio Lemos também existe um Museu de Arte de Belém. Atualmente ele está aberto, ele passou um período fechado e agora ele encontra-se aberto, então está a poste para visitação, quando vocês puderem lá, é bem interessante. E a gente vê também aqui a Praça Dom Pedro II. A gente vê que a praça ela fica localizada no entorno dos palácios. Anteriormente, como foi dito também, acredito que no início do roteiro, essa parte da Cidade Velha, ela tinha um alagado, que era o alagado do Piri. Então, nessa época, não existia essa praça como a gente está vendo hoje. Era um grande alagado e exatamente por esse largo está as margens, assim por dizer, dos palácios, ele vai receber o nome de Largo do Palácio. Então a gente vai ver como esses locais, também os locais que estão próximos, vão exercer influência nessa toponímia, que é o nome dos lugares, das praças e afins. Mas exatamente nessa época ali da Belle Époque, o Antônio Lemos também vai fazer mudanças no Palácio Antônio Lemos. Uma outra coisa que eu esqueci de falar era isso, ainda voltando para o Palácio Antônio Lemos, que o Jonathan também citou lá na Casa Rosada, que fazer mudanças na arquitetura dos palácios, construir obras nas praças, era uma marca para poder mostrar como aquele governo mudou naquela época. Essa transição de governo, ela também era colocada no próprio espaço, né, como uma forma de demonstração de poder. Então, os elementos que a gente vem encontrando aqui nessa praça, a gente vai ver que vai ter homenagens principalmente a militares, como vocês podem observar, aqui ao Duque de Caxias. Ali no meio da praça também vai ter uma estátua maior, que vai homenagear o General Gurjão. E esses elementos, eles vão ser localizados não somente nessa praça, como em outras praças de Belém, em outros locais de Belém. Homenagens a generais, a militares, e não somente pessoas que eram da cidade, mas a figuras nacionais também. Isso tudo vai construir uma memória que seria aquela memória oficial, aquela memória que é propagada pelo governo, enfim, como se fosse uma memória única também. Isso é importante ressaltar. Que como os meninos bem colocaram muito bem durante o roteiro, as pessoas que construíram esses palácios, apesar de eles serem projetados pelo Lange e outros arquitetos, mas foram pessoas escravizadas. Então, essas pessoas, a mão de obra delas foi explorada durante aquele período. As pessoas que moravam aqui também. E elas se encontram invisibilizadas nesse espaço. Isso é algo bem interessante que a gente tenta trazer nesse roteiro e colocar essas questões, né? E falando rapidamente aqui, para não me estender muito por conta do horário, aqui nesse Palácio dos Governadores, a gente vai ter também um importante momento da cabanagem, que foi uma revolução que ocorreu na Amazônia, principalmente aqui no Pará, que vai ser exatamente quando tem a morte do Lobo de Souza,
que vai ser o governante da capital no período, e a tomada de poder pelos cabanos. Esse foi um dos pontos principais. Na escadaria do palácio, ele foi morto. Então, isso são elementos essenciais para a gente compreender também como esse espaço do centro histórico, ele resguarda muitas histórias, histórias que são lembradas através de estátuas, através de nomes, mas também histórias que muitas vezes são invisibilizadas e que são invisibilizadas com motivos também, né? Porque, falando da cabanagem, não ia me estender, mas tenho que falar um pouquinho, a cabanagem, até um período, era proibido falar sobre a cabanagem aqui em Belém, ali no início do século XX, exatamente para que o povo não reconhecesse essa revolução como sua. Então, tudo isso é algo também arquitetado, é algo construído socialmente, e a gente vem frisando muito isso durante os roteiros. E aqui na praça, no geral, vocês podem perceber também que ela vai resguardar um conjunto importante de serviços. Vai ter aqui a Assembleia Legislativa, a gente vai ver também a questão da mobilidade urbana, que vai ser existente já mais ali para frente, porque do outro lado já é o bairro da Campina, então a gente também está num local limítrofe, né, de um bairro para o outro. Então tudo isso revela a importância desse local aqui. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana Paula.